Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam bem-vindos, é um prazer do nosso primeiro episódio aqui do JKCast, onde nós vamos tratar de assuntos do momento, sem muita formalidade, uma espécie de bate-papo para que vocês todos possam apreciar o conteúdo aí, escutando nos melhores canais de podcast, iTunes, Spotify, ou seja, as melhores plataformas aí de podcast, vão ser postados esse conteúdo. Vou explicar esse primeiro episódio aqui, qual vai ser o formato, né, do nosso podcast. Vocês devem estar vendo aqui que eu estou sozinho, né, apesar de toda essa estrutura que eu montei aqui, com 4 posições, né, o equipamento próprio para podcast, né, eu trouxe todo dos Estados Unidos, então são equipamentos de ponta aqui para que vocês tenham toda a qualidade de áudio para quem está só escutando o podcast, e de vídeo, porque esse podcast eu vou postar também no meu canal do YouTube, então vocês que me seguem no YouTube também vão poder apreciar o conteúdo em áudio e vídeo. Bom, o formato aqui, eu vou ter sempre um mediador aqui, que na realidade é ele que vai operar esse equipamento, que é o Carlos Duarte. Infelizmente, na gravação desse primeiro episódio, ele acabou adoecendo, né, mas vai participar aqui através de áudio que ele enviou, das perguntas que ele tinha selecionado aí do momento para que eu pudesse responder aqui de uma forma mais simples, como de costume, para que todos entendam. Então vai ter sempre o Carlos Duarte e eu participando do programa, e eventualmente convidados, né? Convidados do mercado e convidados investidores, né? A gente está bolando um formato aqui que provavelmente vocês investidores que estiverem em Brasília ou passando por Brasília poderão participar aqui do programa e participar desse bate-papo nosso aqui sobre economia, finanças e investimentos em geral. Para que possa haver essa participação, é só enviar um e-mail para jkcast@josecobori.com.br, né, e a gente acaba tentando agendar da melhor forma possível a participação na gravação do programa. E, independente disso, nós vamos responder aí perguntas enviadas por todos vocês. É só enviar a pergunta em áudio, tá, para o WhatsApp do número 61, DDD 61, 981 17 0005, ok? Então vamos, sem mais delongas, iniciar esse nosso primeiro programa. A intenção é que ele dure aí entre 40 minutos e 1 hora, né? Para que me parece que é o tempo ideal aí dos podcasts para pessoas que querem escutar no trânsito, na academia, pessoas que não podem eventualmente assistir o vídeo, né, no YouTube, tá com outros afazeres aí em que ele não pode prestar atenção no vídeo, mas ele pode escutar, né, com o seu fone de ouvido. No trabalho, no horário de almoço, né? Então, a gente vai tentar manter esse formato aí, que já é um formato testado e que todo mundo acaba podendo aproveitar o conteúdo. Então, vamos lá. O Carlos enviou a pergunta que ele havia formulado aqui, que iria fazer ao vivo, mas vamos colocar aqui a primeira pergunta do dia do primeiro episódio do nosso podcast. Cobori, muito se fala que uma recessão é iminente. E o maior sinal disso seria a inversão da curva de juros americana. A mídia e especialistas em geral mostram gráficos onde todas as recessões foram precedidas dessa inversão na curva de juros. Apenas uma, né, que não foi. Você poderia explicar de uma forma que todas as pessoas e investidores possam entender? Bom, Carlos, a inversão da curva de juros, inclusive eu tenho acompanhado e todo mundo tem falado isso já há algum tempo. Mas as formas como são explicadas talvez muito técnicas, por que a curva de juros inverte, as pessoas acabam não entendendo, digamos assim, no feeling, né, de que qualquer um poderia ter essa intuição para entender. Então eu vou tentar explicar de uma forma simples. Para quem está só escutando, eu tenho a mania de gesticular aqui para mostrar os gráficos, vou tentar traduzir isso aí para que você que está escutando o podcast também possa entender o que seria a inversão da curva de juros, né? Como o próprio nome diz, a curva de juros deve ter um formato normal e esse formato se inverte. O que é o formato padrão de uma curva de juros em economia, né? O formato padrão é uma curva, como a gente fala, positivamente inclinada. Então, para você que está só escutando, você imagine o eixo horizontal, né, de um gráfico simples, bidimensional, né? O eixo horizontal é o tempo e o eixo vertical é a taxa de juros. Então, uma curva positivamente inclinada estaria
né, nesse eixo vertical positivamente inclinado, ou seja, a taxa no curto prazo mais baixa e a taxa no longo prazo mais alta. Então, para você que está vendo no vídeo, é um eixo horizontal, o eixo vertical e a curva positivamente inclinada. Então, imagine, hipoteticamente, uma taxa aqui no curto prazo de 6% e uma taxa no longo prazo ali, sei lá, 10%, 11%. Então, essa curva está positivamente inclinada. Essa é a curva padrão de uma estrutura a termo da curva de juros, um nome técnico, ou simplesmente uma curva de juros. Qual que é a intuição desse formato padrão da curva? Para você entender. Existe uma hipótese que a gente chama de preferência por liquidez. O que é essa hipótese, traduzindo no popular, preferência por liquidez? Que é muito melhor você ter R$100 hoje no seu bolso do que R$100 prometido daqui a uns dias ou R$105 prometido daqui a um ano. Então é muito melhor você ter R$100 hoje do que R$100 amanhã. Isso parece bastante óbvio, né? Então isso a gente chama em economia de preferência por liquidez. As curvas de juros, elas são formadas pelos vencimentos dos títulos da dívida pública, né? Então no caso do Brasil, você imagine as LTNs, as LFTs e as NTNBs. Elas têm vencimentos aqui daqui 3 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5, né? Os títulos mais longos, as NTNBs, daqui 10, 20, 30 anos. Então você vai plotando esses vencimentos na curva. E aí que ela forma essa curva que a gente chama curva de juros, a curva positivamente inclinada. E por que as taxas de juros no longo prazo são maiores da taxa de juros no curto prazo? Justamente pela hipótese da preferência por liquidez. Porque quando o governo emite um título, ele está precisando captar esse dinheiro, ele está devendo, por isso que é um título de dívida, né? Então ele emite, sei lá, uma NTNB, porque ele quer captar esse dinheiro com o mercado, com todos nós investidores. Então ele emite e fala assim, ó, para esse título de 1 ano eu pago, sei lá, 7%. E para esse título aqui de 10 anos eu pago 11%. É um número hipotético, tá? Só para vocês entenderem de forma didática. E por que ele precisa fazer isso? É bastante óbvio, né? É porque quanto maior o prazo, maior o risco. Você emprestar dinheiro para alguém para ter esse dinheiro de volta daqui a 1 ano, tem um risco X. Emprestar esse dinheiro para alguém para ter esse dinheiro de volta daqui a 10 anos, vocês concordam que tem um risco muito maior. Porque o próprio prazo, você não sabe o que vai acontecer. Se você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, imagina o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então o governo, para atrair esses investidores para comprar os títulos mais longos, ele precisa oferecer uma taxa de juros maior, porque o risco é maior. Porque senão todo mundo vai comprar o título vencendo daqui 3 meses, daqui 6 meses. Então ele fala, não, mas e os juros é sempre expresso ao ano, tá, gente? Não é 11% em todo, não. É 11% ao ano, num título de 10 anos, no nosso exemplo, tá? Não é essa taxa. E, sei lá, 6% ao ano nesse título de curto prazo, vencendo daqui 6 meses, daqui a 1 ano. Então, ele fala assim, ó, nesse título de 10 anos eu pago 11% ao ano. E nesse título de 1 ano eu pago 6% ao ano. E aí isso vai criar um incentivo para os investidores, né, no nosso caso, de falar assim, bom, se eu vou investir nesse título aqui de 10 anos ganhando 11%, é uma taxa bem maior. Vou garantir esse percentual já desde hoje, né? Quero investir por 10 anos e não vou precisar ficar trocando o título. Porque se o governo oferecesse a mesma taxa de juros, vocês vão de concordar que não faria sentido. Ele fala, esse de 10 anos é 6% e esse de 1 ano é 6%. Ninguém compraria o título de 10 anos, né? Você compraria o título de 1 ano, acabando 1 ano agora, né? Você iria, naquele momento, daqui a 1 ano, comprar um outro título de mais um ano, porque você está pelo menos garantindo, né, essa taxa de 1 ano. E, sei lá, daqui a 1 ano essa taxa pode estar bem maior. Você vai garantir uma outra taxa, sei lá, 7%. Já compensou do que você ter comprado um título de 10 anos pagando 6% ao ano, a mesma taxa de juros. Então esse é o comportamento normal da curva de juros em situações normais. Por que a inversão da curva de juros? Primeiro eu vou explicar por que ela é um sinal e depois por que ela se inverte. Por que a inversão da curva de juros, os economistas colocam aí, a exceção de um exemplo, só teve um falso positivo que eles chamam, ela veio sempre antes de uma grande recessão, ou seja, ela é um sinal quando a curva de juros se inverte que logo em seguida vai vir uma grande recessão. Por que eles defendem essa tese, né, esses dados, e dizem que a inversão da curva de juros está prevendo uma grande crise, uma grande recessão? Porque a inversão da curva de juros nada mais é do que um sinal de uma forte aversão ao risco. E por que a curva de juros se inverte? Ô Boris, e da agora há pouco você explicou que o normal, e me pareceu, né, bastante óbvio, quanto maior o prazo, maior o risco, e a taxa de juros tem que ser maior. É justamente uma distorção
né, na percepção do mercado, uma distorção na economia. E aí qual que é a lógica disso? O nível de aversão ao risco é tão alto que as pessoas preferem comprar um título de longo prazo, garantindo hoje uma taxa menor do que ter um título de curto prazo com uma taxa maior. Porque aí inverte aquela percepção de risco. O investidor fala assim, eu vou garantir logo esse título de 10 anos com uma taxa menor, porque eu posso comprar esse título de 1 ano com uma taxa maior, mas daqui a 1 ano, sei lá, o mundo acabou, aconteceu tudo o que poderia acontecer de pior, e eu não vou conseguir garantir mais nada dali para frente numa taxa melhor do que essa que está sendo oferecida hoje. Então, ao longo da crise do subprime, para quem se lembra, vários países, vou dar o exemplo do Japão, né, mas vários países começaram a pagar o que eles chamam de juros negativos. Por que uma pessoa compra um título dito de juros negativos? Juros negativos é assim, quando você desconta a inflação, você está perdendo dinheiro, né? Então, digamos, o Japão zerou a taxa de juros. Então, taxa de juros zero, só que tem inflação, sei lá, tem 1% de inflação, 2% de inflação, hipoteticamente. O que isso quer dizer? Que se a taxa é zero, você desconta a inflação, o juros é negativo. Então, no Japão, era um exemplo simples também, é a mesma coisa, você colocou R$100 hoje, né, num título que paga 0%, ou seja, você vai ter R$100 daqui a 1 ano, só que teve a inflação de 2%, é a mesma coisa que ter R$98 daqui a 1 ano. Por que o investidor faria isso? Porque o nível de aversão ao risco é tão grande que ele prefere perder um pouco do que perder muito. Então o cenário é tão incerto que ele fala assim, eu vou garantir que esses meus R$100 valha 98 daqui a 1 ano, porque se eu ficar com ele na mão para fazer qualquer outro tipo de investimento, consumo, qualquer coisa, ele vai valer muito menos do que os 98. Então é um cenário de forte aversão ao risco, onde as pessoas nesse cenário, na realidade, estão tentando garantir uma perda menor. Ele não quer perder muito, ele aceita até perder um pouco. Então, a inversão da curva de juros, ela está sinalizando isso. Um forte sinal de aversão ao risco em todo mundo, em todo mercado, em todo investidor. E isso geralmente precede uma crise, uma recessão. E por que isso é um sinal e precede uma recessão, uma grande crise? E aí é o que eu chamo de a profecia autorrealizável. É um sinal que está dizendo que vai acontecer e o próprio sinal faz com que isso aconteça. Uma profecia autorrealizável. Qual que é a lógica por trás disso? A lógica é a seguinte, para quem já viu precificação de títulos, e no meu canal do YouTube tem até um exemplo ali de precificação de título público, mas todo título público, tirando as fórmulas mais complexas de cotação, né, de uma NTNB, de uma LFT, que tem a cotação e depois a atualização do valor pela Selic, imagine a LTN que tem a fórmula mais simples, que é a fórmula mais simples da matemática financeira. A fórmula de precificação de uma LTN é valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então imagine que você tem uma LTN vencendo daqui a 1 ano. Toda LTN, isso é uma regra, tá? É uma definição, toda LTN vale 1.000 no vencimento. Imagine que você tem uma LTN vencendo exatamente daqui a 1 ano. Então daqui a 1 ano ela vai valer 1.000. Qual a conta você faz para saber o preço que ela vale hoje, que você tem que comprar para ganhar a taxa de juros? Então, digamos, vamos arredondar tudo para ficar mais simples, né? Que a taxa de juros anual é 10%. Então, você vai pegar 1.000 dividido por 1 mais a taxa, é 10%, né? 10% dividido por 100 para transformar em fator é 0,1. Então, 1 mais a taxa, 1,1. Né? 1 mais 0,1, 1,1. Elevado ao tempo, o tempo dessa taxa de juros é 1 ano. A gente está dando exemplo exatamente de 1 ano. Então, se for quebrado, semestre, você tem que fazer a taxa equivalente. Mas no nosso exemplo vai ser 1.000 dividido por 1,1 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é 1.000 dividido por 1,1, vai dar lá 909, se não me engano, e 90. Por isso que os investidores gostam da LTN, que é mais simples de entender. Eu vou pagar R$909 hoje, vou receber 1.000 daqui a 1 ano. Ele tem os valores, né? Vou investir 909, vou receber 1.000. Isso, quando a gente transforma na taxa, é 10% ao ano. Tá ok? Então, a fórmula de precificação é a fórmula mais simples da matemática financeira. Né? Valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. A taxa está no denominador. Se todos nós lembrarmos ali do ensino fundamental, né, da matemática básica, a taxa está no denominador, o valor futuro do título está no numerador. Então, toda vez que esse denominador se alterar, vai alterar o valor presente, né, o valor do título. Então, imagine no nosso mesmo exemplo, a taxa subiu para 11%. O que acontece com o preço do título? Ele cai, né? Ele tem uma relação inversa.
Se o denominador aumenta no denominador, o valor presente cai. E aí, traduzindo isso para títulos públicos, toda vez que a taxa de juros sobe, o preço do título cai. E toda vez que o preço do título sobe, a taxa de juros cai. Ele tem uma relação inversa. Então, voltando aqui para a nossa explicação da inversão da curva de juros. O que acontece para essa curva de juros se inverter? Um forte sinal de aversão ao risco. Todos os investidores, digamos, com medo do que vai acontecer, o cenário é muito incerto, a economia está muito ruim, vai vir uma grande crise, vai estourar uma grande bolha. É tudo, assim, é aquele cenário de terror econômico que de tempos em tempos aparece. Como foi no estouro da bolha eletrônica lá do Nasdaq, como foi na crise do subprime e como está sendo agora, que todo mundo está achando que vai vir uma grande crise. Né? Existe uma grande aversão, todo mundo esperando uma grande crise. É um cenário de terror, né? Terror econômico. Então, todos os investidores, aqueles que têm dinheiro investido, eles querem fazer o quê? Procurar um cenário onde ele vá perder menos. É o mesmo ali que eu estava explicando da taxa de juros negativa, né? Então, o investidor ele começa a procurar se proteger com títulos de longo prazo. O conceito de poupança clássico, né? O que é poupança? Poupança é uma alocação de consumo no tempo. Então, quando você está poupando, o que você está fazendo? Alocando consumo no tempo. O que é alocar consumo no tempo? Deixar ele consumir hoje para consumir mais e talvez melhor amanhã. Então, é uma alocação de consumo do tempo. Você deixa de comprar as coisas hoje, guarda o dinheiro, investe para consumir daqui a um ano. Então, por isso que o conceito clássico de poupança é uma alocação de consumo no tempo. Então, todo investidor, ele quer poupar o seu dinheiro para se proteger dessa eventual, essa hipotética crise que está vindo. O que todo mundo começa a fazer ao mesmo tempo? Poupar. E aí, o que ele está fazendo? Alocando o consumo no tempo. Então, ele está deixando de consumir hoje e começa, para se proteger, comprar títulos de longo prazo. Né? Então, começa a comprar título que vence daqui 10 anos. Ele acha que esse ciclo, né, como foi a do subprime, vai levar uns 10 anos, né? Depois de uma grande recessão, uma recuperação, daqui 10 anos ele fala, bom, vou poupar o meu dinheiro por 10 anos. Então ele começa a pegar o dinheiro dele e comprar títulos de longo prazo. Títulos para daqui 10 anos, que é quando ele acha que talvez a situação esteja melhor e ele vai resgatar esse dinheiro para fazer, eventualmente, o consumo, né, que ele está adiando. Comprar uma casa, trocar de carro ou simplesmente manter a sua reserva ali de dinheiro para se proteger de eventuais crises. E aí todo mundo fazendo isso, o que acontece? Todo mundo começa a comprar títulos de 10 anos. E aí lembra da relação que eu fiz? Quando todo mundo começa a comprar título de 10 anos, é a lei da oferta e procura. Todo mundo comprando um produto, né? Um ativo financeiro é um produto, concorda? Dinheiro é um produto. Qual é o preço do dinheiro? Taxa de juros. Todo mundo começa a comprar títulos de 10 anos, vencendo em 10 anos. O que acontece com essa pressão na demanda por esses títulos? Faz com que o preço suba, ok? Então, quando o preço desses títulos de 10 anos começa a subir porque há uma grande demanda por esses títulos, de investidores comprando esses títulos para se proteger, que é exatamente um sinal de grande aversão ao risco, todo mundo começa a procurar esse título, o preço desse título começa a subir e a taxa de juros cair, que a relação é inversa. Vocês lembram que eu acabei de explicar. Então, o preço do título de longo prazo começa a subir e a taxa de juros começa a cair. Legal, Cobori. Então, a ponta longa da curva, que os juros tem que ser mais alto, lá naquela curva padrão que você falou, começa a cair. E por que a ponta curta aqui da curva de juros começa a subir, que faz exatamente o que eles estão chamando da inversão, né? Ou seja, a inversão é a inversão daquela curva normal que eu expliquei no início. Taxa de juros de longo prazo tem que ser maior que a de curto prazo. A inversão é que a taxa de longo prazo começa a cair e a taxa de curto prazo começa a subir. Então, vocês já entenderam que a taxa de longo prazo começa a cair porque todo mundo começa a comprar aqueles títulos, o preço sobe e a taxa de juros cai. Okay? E no curto prazo, existe uma falta de liquidez. Lembra da alocação do consumo no tempo? Esse dinheiro que estava investido, ou teoricamente em consumo ou em títulos de curto prazo, começa a migrar para o longo prazo. Então, você começa a ter uma grande procura por títulos de longo prazo e esse dinheiro começa, digamos, no popular, né, sumir aqui do curto prazo. Então começa a ter uma falta de liquidez no curto prazo, de dinheiros comprando títulos. E aí acontece exatamente o inverso. Começa a ter uma grande oferta de títulos de curto prazo para pouco dinheiro procurando esses títulos. E aí é exatamente a relação inversa do título de longo prazo, né? Dinheiro é o produto, taxa de juros é o preço desse produto. Então, muitos títulos aqui sendo vendidos para pouco dinheiro querendo comprar esses títulos. Exatamente o inverso
dos títulos de longo prazo. Não é isso? As taxas de juros começam a subir, porque o governo, quem que é o detentor, quem que dá o preço nesses títulos? É o governo. Começa a haver pouca demanda, pouco dinheiro no curto prazo, as taxas têm que começar a subir para atrair esse dinheiro, né? Essa pressão da liquidez aqui, pouca liquidez no curto prazo. Então acontece o inverso, as taxas de juros de curto prazo começam a subir, enquanto as taxas de juros de longo prazo começam a cair. E aí acontece esse sinal que eles falam que é a inversão da curva de juros. E por que isso faz sentido, que é um sinal que precede uma grande recessão, uma grande crise? Justamente, né, por essa lógica da alocação de dinheiro no tempo, né? Começa a faltar dinheiro no curto prazo, o dinheiro começa a migrar todo para o longo prazo das pessoas, investidores, todos os detentores de capitais, tentando se proteger de um eventual cenário adverso, né? E começa a faltar dinheiro no curto prazo. E aí a recessão acontece, porque as pessoas param de consumir, o consumo cai, é isso que a gente viu no vídeo anterior aqui, a esse, alguns vídeos anteriores e áudios anteriores a esse aqui falando sobre a fórmula do PIB, né? O consumo começa a cair, não é isso? As empresas param de investir, a empresa também está vendo um cenário incerto, ela também para de investir, as empresas que têm dinheiro começam a alocar, né, esses investimentos também no longo prazo. Aquelas que não têm quebram, as empresas quebram, né? As pessoas que não têm dinheiro aumentam o seu endividamento, e aí é aquele cenário da tempestade perfeita, né? Falta de consumo, falta de investimento, falta de emprego, recessão, tá? Então a lógica por trás da inversão da curva de juros é justamente essa, né? É só a gente entender um pouquinho só de economia, mas entender muito mais da natureza humana, né? Do mecanismo, do modelo de incentivo que todos nós estamos sujeitos, tá ok? Então essa é a explicação da inversão da curva de juros. Espero que vocês tenham entendido. O Carlos mandou aqui uma outra pergunta. Deixa eu colocar para que a gente escute. Você está ouvindo JK Cast com José Cobori. Fale, Carlos. Cobori, um outro assunto bastante recorrente na atualidade e que gera bastante dúvida aí, também ligado ao cenário atual, é por que a injeção maciça de liquidez na economia mundial não gerou a inflação esperada? Carlos, isso aqui de repente tem um pouco a ver com a tua pergunta anterior, né? Que é exatamente contrariando aí um pouquinho da teoria quantitativa da moeda, né? Porque o que é a teoria monetária? É que quando por isso que existe a política monetária, né? Você quer diminuir, combater a inflação, você aumenta a taxa de juros, porque aumentando a taxa de juros você está atraindo mais dinheiro. Eu estou falando do governo, você está aumentando a taxa de juros na economia, você está tornando os produtos, o crédito mais caro, mas você está aumentando a taxa de juros dos títulos da dívida, você está atraindo mais investidores, porque agora está pagando um juros maior. Então, aumentar a taxa de juros em política monetária nada mais é do que tirar dinheiro da economia, né? Tirar de liquidez da economia, ok? E o inverso é verdadeiro, que é o que vem acontecendo aqui no Brasil até hoje, né? A inflação está sob controle, você baixa a taxa de juros, que aí é o sinal inverso, você está fazendo o inverso, você está injetando dinheiro na economia para tentar estimular a atividade econômica, demanda, consumo, esse tipo de coisa. Então a teoria quantitativa da moeda e a teoria monetária é exatamente essa, né? É a utilização das taxas de juros, né, para controlar a liquidez na economia, ou seja, traduzindo, controlar a quantidade de dinheiro, quantidade de moeda na economia. Então, quando veio a crise do subprime, veio todos os bancos centrais do mundo, o Banco Central Europeu, o Banco Central Japonês, o Banco Central Americano, né? Eles injetaram uma grande quantidade de dinheiro na economia via queda abrupta da taxa de juros. Tanto que eu expliquei agora há pouco que a taxa de juros japonesa estava ali num patamar de juros negativo, ou seja, chegou praticamente a zero e os juros eram negativos. Então, o que é isso? Taxa de juros caindo abruptamente, injeção de liquidez maciça na economia. E os Estados Unidos teve o programa que todo mundo conheceu como o Quantitative Easing. O Quantitative Easing 1, 2, 3 é um programa de afrouxamento monetário, que é o nome que os economistas dão, né? Afrouxamento monetário é justamente isso. Vamos injetar muita liquidez na economia para combater a crise, para tentar gerar o quê? Demanda, né? Consumo. E aí, como foram trilhões de dólares essa injeção de dinheiro na economia, e a preocupação de todo mundo, no mundo econômico aí que analisa isso aí, era o seguinte: essa injeção maciça de liquidez vai gerar uma inflação enorme, talvez até uma hiperinflação. E essa inflação nunca veio, até hoje ela não aconteceu.
Então, o que explica um pouco por que essa injeção maciça de liquidez na economia não gerou inflação? Porque uma boa parte desse dinheiro, desse quantitative easing, na realidade serviu para limpar o sistema financeiro. Que foi uma parte desse quantitative easing foi o Fed, o Banco Central Americano, comprando títulos, teoricamente títulos podres, títulos podres desses bancos para tentar equalizar o balanço deles e esses bancos não quebrarem. Havia aquele efeito dominó lá com a quebra do Lehman Brothers. Então, uma grande parte desse dinheiro, na realidade, ele não, que eu falo assim, não transbordou para a economia real. Porque o que as pessoas imaginam é o seguinte: existem uns mecanismos de transmissão da política monetária. Então, você injeta dinheiro na economia, né, os governos, os bancos centrais injetam dinheiro na economia para que esse dinheiro chegue na economia real e gere exatamente a demanda. Só que essa injeção foi feita no sistema financeiro e o sistema financeiro americano lá, que vamos usar ele de exemplo, que é a maior economia do mundo, eles usaram esse dinheiro não para pegar esse dinheiro, emprestar novamente e colocar esse dinheiro em circulação. Eles usaram esse dinheiro para limpar o balanço deles. Então, uma parte desse dinheiro ele não transbordou para a economia real. Tá? Uma outra parte desse dinheiro, ela não foi propriamente para consumo, né? Ela foi para comprar ativos. Tanto que o Banco Central japonês compra ações. Bancos na Europa, de países europeus, compram ações. Okay? O que aconteceu foi o que a gente chama de uma inflação de ativos. Esse dinheiro não foi para consumo, ele foi para comprar ativos financeiros, fazer investimentos. E isso talvez explique aí porque há 10 anos o índice Standard Poor's 500 está subindo e também explica a preocupação que o mundo tem quanto a isso. E dizem agora que existe uma bolha nas ações americanas. É exatamente por isso. Você injetou essa quantidade maciça de dinheiro na economia, essa quantidade maciça de dinheiro ela foi comprar ativos financeiros, o que fez uma inflação no preço desses ativos. Por isso que a bolsa está subindo há tanto tempo. E uma boa parte desse dinheiro migrou para o longo prazo quando a gente fala em títulos de dívida. Então você teve aí uma inflação de ativos financeiros e uma parte disso está justificando essa inversão na curva de juros. Okay? Então essa injeção maciça de dinheiro não gerou inflação, essa é uma das explicações. Tá? E também é um dos temores do mercado, né? Porque a boa parte desse dinheiro ajudou a inflacionar ações, índices de bolsas no mundo inteiro. E aí vem agora essa grande dúvida, essa grande questão, né, de quando virá uma correção. Porque aí é a mesma teoria lá da quantitativa da moeda que eu disse de inflação, só que de ativos. Né? Muito dinheiro disponível, dinheiro foi usado para investimento. Né? Então, muito dinheiro migrando e comprando ações de empresas na bolsa fez com que as bolsas tivessem aí essa subida, novamente o exemplo americano, essa subida espetacular que tem aí 10 anos no índice Standard Poor's 500. Então, o temor do mercado é o seguinte: muito dinheiro, todo mundo comprando ações, todas as ações subiram, não necessariamente todas as ações só das boas empresas. Né? Talvez as empresas medianas, empresas ruins também tiveram aí suas ações subindo porque tinha uma grande demanda por seus ativos. Okay? Então, uma explicação, né? Uma das explicações por que essa injeção maciça de dinheiro na economia não gerou inflação é essa. E aí, é uma explicação que gera exatamente esse temor do mercado. Quando que as bolsas vão fazer essa correção. Né? E quando ele fizer essa correção, você vai gerar um pânico no mercado, que é o efeito de manada. Né? Como quando a bolsa está em euforia, muito dinheiro comprando, a bolsa sobe demais. Quando todo mundo descobre que ela subiu demais e começa a vender e gera um movimento de manada, todo mundo começa a vender, o grande temor é esse efeito de manada gerar um pânico. E aí é o que eles chamam, sei lá, estourou a bolha, né? Todo mundo começa a vender ao mesmo tempo, as ações acabam despencando. Né? E assim como todas as empresas subiram, inclusive as ruins, quando cair, todas as empresas caem, inclusive as boas. E é isso que gera as grandes oportunidades no mercado de ações. Quando existe um grande movimento de manada, todo mundo vendendo, todo mundo se desfaz de suas ações, tanto das empresas ruins quanto das empresas boas. Então, se você é um investidor em ações e tem ali uma empresa que você analisa, que você confia, que você sabe que é um grande negócio, uma empresa que tem bons fundamentos, né, tem uma forte posição de caixa que pode enfrentar uma eventual crise, e as ações dessa empresa despencarem, talvez seja um bom momento de você comprar ações dessas empresas. Então essa é basicamente a explicação aí do porquê
essa injeção maciça de dinheiro na economia não gerou essa inflação que era esperada. Então, espero que tenha explicado de uma forma um pouco mais simples e mais didática esse assunto, ok? O Carlos, como eu disse, estava doente, mandou essas 2 perguntas. Se ele tivesse aqui, a gente ia bater mais papo e talvez ter mais perguntas. E os próximos programas a gente talvez já tenha algum convidado aqui. Eu espero que vocês tenham apreciado esse primeiro episódio. Apesar de todo o investimento aqui em equipamento, só vocês vão me dizer se a qualidade do áudio ficou boa, né? Se a qualidade do vídeo ficou boa. Espero que sim. Nos vídeos do YouTube façam seus comentários. Eu sinceramente não conheço muito a tecnologia de podcast, não sei se tem como comentar, mas se tiver, por favor, façam também. E a gente vai aprimorando o programa a partir aqui desse primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, o formato do programa: envie o seu áudio, a sua pergunta via áudio por WhatsApp. É mais simples, né? Hoje todo mundo utiliza o WhatsApp. Envie para 61 981 17 0005. É só enviar a sua pergunta em áudio que a gente coloca aqui no ar e responde no programa, ok? E eventualmente a gente vai terminar de formatar essa participação também ao vivo aqui, presencial, dos investidores, não só dos convidados, né? Espero uma coisa bastante democrática aqui e nesse formato mais de bate-papo. Se quiser participar, estando em Brasília ou estando passando por Brasília, a gente pode agendar. É só enviar um e-mail para jkcast@josecobori.com.br. Espero que vocês tenham gostado novamente. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.